Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de falarmos sobre as coisas divinas, as coisas espirituais, sobre Deus. Deus nos fala. Vamos ouvir o que Deus nos fala para nos salvar, para nos dar a vida eterna, depois dessa passagem supérflua aqui pela terra, esta vida perecível. Aí vamos ganhar a vida perpétua. Eu transmito diariamente nos meus endereços eletrônicos a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo todo. Liturgia diária. Você pode acessar o YouTube, Paulo Roberto Maciel Maciel, blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Liturgia de 13 de dezembro de 2022, terça-feira, dia de Santa Luzia, Virgem e Mártir. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha, por causa do martírio de Santa Luzia. No rito da celebração temos o prefácio do Advento 1 ou dos Santos e o ofício de memória. Antífona de entrada. Vem, esposa de Cristo, receber a coroa que o Senhor preparou-te para a eternidade. Oração do dia. Ó Deus, que a intercessão da gloriosa Virgem Santa Luzia reanime o nosso fervor para que possamos hoje celebrar o seu martírio e contemplar um dia a sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da profecia de Sofonias, capítulo 3, versículos do 1º ao 2º e do 9 ao 13. Assim fala o Senhor: ai de ti, rebelde e desonrada, cidade desumana! Ela não prestou ouvidos ao apelo, não aceitou a correção. Não teve confiança no Senhor, nem se aproximou de seu Deus. Darei aos povos nesse tempo lábios purificados, para que todos invoquem o nome do Senhor e lhe prestem culto em união de esforços. Desde além rios da Etiópia, os que me adoram, os dispersos do meu povo, me trarão suas oferendas. Naquele dia não terás de envergonhar-te por causa de todas as tuas obras, com que prevaricaste contra mim, pois eu afastarei do teu meio teus fanfarrões arrogantes, e não continuarás a fazer de meu santo monte motivo de tuas vanglórias. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres, e no nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras. Não se encontrará em sua boca uma língua enganadora. Serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial, Salmo 34, versículos do 2º ao 3º, 6º ao 7º, 17 ao 19, 23, refrão 7º-A. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Repitamos. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o liberou de toda angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta sua face contra os maus, para da terra apagar a sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido, mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Repitamos. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Vamos aclamar o Evangelho.
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vinde, ó Senhor, não tardeis mais, fazei o povo acabar com seus crimes. Vinde, ó Senhor, não tardeis mais, fazei o povo acabar com os seus crimes. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 21, versículos do 28 ao 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, primeiro, do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Diz aqui o seguinte: Jesus conta uma parábola aos chefes do povo e os deixa desconcertados. Não esperam pela clareza da mensagem, tampouco imaginam que os destinatários são eles próprios. Jesus lhes dirige uma pergunta. A resposta deles abre uma brecha para a sentença de Jesus. Eles não acreditam em João Batista, que prega o caminho da justiça. São representados pelo primeiro filho. Em contrapartida, os cobradores de impostos e as prostitutas, que são considerados perdidos, fora da salvação, acreditam na pregação de João e se convertem. São representados pelo segundo filho da parábola. Vão entrar antes no reino do céu. Não basta uma religião na boca, da boca para fora. O que conta é mudar de vida e cumprir a vontade de Deus. Agora temos aqui uma liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, que vai se ater à primeira leitura do profeta Sofonias, capítulo 3, versículos do 1 ao 2 e do 9 ao 13. Todos poderão comer. A profecia de Sofonias é dirigida a uma cidade rebelde. Sua extrema rebeldia é assinalada por uma espantosa série de verbos, sempre acompanhados da palavra não. Não escutou, não aprendeu, não confiou, não se aproximou de seu Deus. As lideranças da cidade rebelde são vistas na figura de feras devoradoras. Os chefes são leões, os juízes são lobos. Em suma, um retrato assustador de uma sociedade que se recusou a servir a Deus e acabou escravizada por tiranos. Mas Deus fala pelo profeta e, apontando para o futuro, anuncia um novo tempo de purificação dos lábios, quando o Senhor merecerá novamente um povo de adoração. Na verdade, trata-se de um resto de Israel, ou seja, um pequeno grupo que escapará à catástrofe inevitável. Sem mais injustiças, sem mentiras, sem trapaças do sistema, todos poderão comer e descansar. Em tempo de advento, de preparação para o Natal, a liturgia é uma autêntica denúncia contra uma sociedade que se afasta de Deus e, em consequência, gera a fome e a escravidão.
É claro que a denúncia se aplica igualmente ao sistema capitalista e ao comunista, pois ambos, ateístas na teoria ou na prática, trocam a adoração do verdadeiro Deus por outros senhores, sejam eles o dinheiro ou o poder, gerando uma multidão de explorados e oprimidos. Sim, ninguém se espante, diz Santini em sua reflexão. A mensagem do Natal é uma mensagem de libertação, ou ninguém se lembra de que Herodes se sente ameaçado pelo menino que nasceu. Todos os regimes técnicos perseguem, basta ver a história, aqueles que anunciam o evangelho, pois a boa nova trazida por Jesus reduz todos os césares deste mundo à sua devida dimensão. Nenhum deles pode ser adorado como Senhor. A profecia vai terminar com uma ameaça de destruição dos poderosos, conforme Sofonias, capítulo 3, versículo 19. Pois Deus se recusa a ficar indiferente diante dos crimes cometidos contra o seu povo. A sociedade humana não está determinada à fome e à escravidão em benefício de seus carrascos e patrões. Quando os reis e os dirigentes se afastam dos caminhos de Deus, a ruína é inevitável. Todo cristão deveria ficar espantado ao ouvir de Deus uma promessa relativa ao pão de cada dia, aquele pão que Jesus nos ensinou a pedir ao Pai. Todos poderão comer. E como ficar neutro diante de um sistema que produz toneladas de grãos e uma legião de famintos? Reflexão do Santini. Posso eu não concordar com tudo. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Saciarei de pão os seus pobres. Salmo 132, versículo 15. Vamos ao santo do dia, que na verdade é uma santa. 13 de dezembro é dia de Santa Luzia. Santa Luzia é famosa por ter preferido arrancar os próprios olhos a renegar a fé em Cristo. Luzia ou Lúcia, eu não sabia, olha aí, pode ser Luzia ou Lúcia, nasceu em família rica. Sua mãe havia prometido dá-la como esposa a um homem da corte local, mas ela tinha feito voto de virgindade e conseguiu adiar o casamento. Sua mãe permitiu que Luzia mantivesse a castidade e concordou que dividisse sua riqueza com os mais pobres, mas o ex-noivo não se conformou. Foi até a corte denunciar Lúcia ou Luzia como cristã. Na época, o imperador Diocleciano impôs a perseguição religiosa contra os cristãos. Então, a santa foi levada a julgamento. Foi decidido que seria arrastada à força, levariam-na para a prostituição, pois se sabia do seu voto de virgindade. Disse que nem 10 homens conseguiram levá-la ao prostíbulo. Ela não se moveu. Então foi condenada a morrer naquele local. Na tentativa de matá-la, os carrascos jogaram resina e azeites ferventes, mas ela não morria. Só conseguiram matá-la com um golpe de espada em sua garganta, no ano de 304. Através de pinturas e literatura, seu retrato perpetuou-se na história. O escritor Dante Alighieri atribuiu a Luzia a função da graça iluminadora em A Divina Comédia. Seu corpo está guardado na Catedral de Veneza. Santa Luzia, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. O Deus do impossível, ele proverá aquilo que você pede, se for para o seu bem. O escritor de mais de 100 livros da história da igreja, Felipe Aquino, diz que Deus pode nos dar 3 respostas, sim, não ou espere. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, para o português. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os protestantes. Significa, vem Senhor Jesus, vinde Senhor. É o juízo final, Maranatá, que nós clamamos. Um dia Jesus voltará e haverá julgamento de toda a humanidade, algo extraordinário, uma nova dimensão mística. Nós não temos cabeça para imaginar isso. É algo de Deus.
Já pensou toda a humanidade sendo julgada por Jesus Cristo e seus anjos? Jesus é o julgador, mas virá com seus anjos. Muitos irão para o céu, para o novo Éden, para a vida eterna com Deus, e muitos irão para o inferno, a vida sem Deus, a vida na tormenta eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos, espirituais. Perdão, Senhor, pelos pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. E me dê a vida eterna. Eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. Eu quero.